Bem, pessoal, hoje a inteligência artificial já consegue fazer coisas que há poucos anos aí pareciam impossíveis, né? Por exemplo, criar imagens, aí, escrever textos, fazer músicas, ajudar aí em trabalhos também, né? Até programar se vocês conseguirem fazer uma prompt direitinho, né, gente? E até conversar aí com pessoas de verdade, né? E no vídeo de hoje aí, então, nós vamos explorar duas das inteligências artificiais aí mais conhecidas do momento, né? Que seria o ChatGPT e o Gemini. Claro, a gente encontra aí várias outras, né? Mas o destaque de hoje a gente vai deixar para essas duas aí, que são as que eu mais uso atualmente, né, gente? Então vamos testar aí a capacidade deles aí, ver o que eles conseguem criar aí, comparar resultados também, né? E até mostrar algumas imagens feitas pelos dois aí, né, gente? E descobrir qual deles aí se sai melhor em diferentes tarefas, né? E olha, tem muita coisa que essas IAs conseguem fazer, muita coisa mesmo, né, gente? Mas no vídeo de hoje aí vamos fazer então um grande resumo mostrando várias funções aí, vários testes e também algumas prompts aí que podem mudar completamente o resultado que você cria, né? E tem mais, gente. Durante o vídeo aí vamos fazer algo interessante também, que é pedir para uma IA fazer, depois mostrar para outra, né, gente? E aí vamos ver como elas interagem diretamente aí uma com a outra e comparar os resultados finais, né? Claro, algumas imagens eu deixei prontas aqui, né, pessoal? Porque elas demoram um pouco para gerar aí, dependente de qual das duas a gente vai usar, né? Então hoje o foco vai ser explorar tudo isso junto com vocês. E se vocês curtirem esse tipo de conteúdo também, já deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda vocês não forem inscritos e ative o sininho de notificações. E principalmente comenta aqui no final do vídeo, gente, o que vocês querem ver essas inteligências artificiais aí fazendo no próximo episódio, né, gente? Porque sinceramente aí, o limite disso parece estar cada vez mais longe, né, gente? Então bora começar porque esse vídeo ficou muito insano. Então, pessoal, começamos aqui a abrir a aba do ChatGPT, abrir uma do Gemini também, e temos outro convidado que esse eu vou deixar pro final aí, né, gente? Mas vamos então explorar aqui o nosso ChatGPT, né? Eu já fiz aqui uma narrativa já para vocês verem, né, gente? Por exemplo, aqui ChatGPT versus Gemini, né? Diferença entre grátis e pago, né? Claro que o pago sempre vai ser melhor, né? Mas dá para usar aí tranquilamente aí o grátis, né? ChatGPT criado pela OpenAI, muito forte em escrita, criatividade, programação, conversa natural, criação de imagens e memória de usuário, né? Já o Gemini, criado pela Google Gemini aí, muito forte em integração com a Google, pesquisa da internet, Gmail, Docs, Drive, vídeos e multimídia e respostas rápidas também, né? Atualmente eu uso o Gemini para algumas coisas, para gerar imagem, por exemplo, aí, porque ele faz muito mais rápido que o ChatGPT, né? Mas o ChatGPT tem umas vantagens que a gente vai estar mostrando para vocês também, né? Versão grátis, então, do ChatGPT. Versão grátis, então, dos dois, né? Conversa com AI, os dois têm. Fazer texto, os dois têm. Programação, os dois têm. Criar imagens, limitado. O ChatGPT, limitado, o Gemini também. Ou seja, você pode fazer algumas imagens aí, mas um limite de 8 a 10, se não me engano. Upload de arquivos limitado e melhor que o ChatGPT e o Gemini, né? Memória longa, ChatGPT é muito limitado e Gemini é limitado, ou seja, é um pouco melhor, né? Velocidade, o ChatGPT é média, o Gemini é rápido, isso é verdade. Internet em tempo real sim e muito boa do Gemini. O que muda a versão paga então, né? A versão paga libera aí modelos mais inteligentes, respostas melhoradas, menos limite de uso também, gerações de imagens avançadas, modo de voz avançado, criação de GPTs personalizados, né? Análise de PDFs e arquivos grandes e melhor programação e matemática, né? O ChatGPT é muito usado aí por programadores, né? Criadores de conteúdo, estudantes e empresas, né? Já o Gemini aí, versão paga liberada, Gemini Pro mais poderoso, integração completa com o Google Workspace, análise de PDFs enormes, vídeos e multimídia, contexto muito grande, uso melhor do Gmail, Docs e Drive e conversa por voz mais natural no celular, né? Muito usado então para quem trabalha com Google, produtividade, estudos, pesquisa e organização, né? Qual o melhor então, né? Para criatividade e conversa, ChatGPT costuma ser melhor. Isso é uma pesquisa que o ChatGPT fez, tá, gente? Para o Google e produtividade, o Gemini costuma ser melhor. Para programação, o ChatGPT geralmente ganha. Para o uso de Gmail, Drive, o Gemini ganha fácil. E para imagens, ambos são bons, né? Vale a pena pagar? Não vale se você usa pouco, né? Só faz perguntas simples e usa aí ocasionalmente, né, gente? Mas se vocês usam por trabalho, compensa aí vocês verem um plano aí e estarem comprando, né? Estarem pagando por mês, no caso. Vale a pena pagar se usa aí todo dia, trabalha com isso, cria conteúdo, programa ou estuda muito, precisa analisar arquivos grandes. Daí compensa vocês estarem pagando, né? Aqui ele me deu até uma parte pra mim estar falando no vídeo pra vocês, mas isso eu vou pular. O que eles conseguem fazer então, né, gente? Então eles conseguem criar livros e histórias,
Os dois são bons, ajudar em trabalhos escolares, explicar contas passo a passo. Um exemplo aí, você tem um filho ou uma filha pequena e ele consegue fazer um tutorial básico ali de como resolver um probleminha de matemática, né, gente? Então aqui ele já diz ensinar matemática, né? Explicar como um professor, ele consegue explicar aí como um professor. Acho que atualmente tem muito professor que usa eles aí para fazer algumas questões para alunos, né? Fazer redações, melhorar textos, corrigir português, traduzir idiomas, se você tiver alguma coisa em inglês ou outra língua, ele consegue traduzir para vocês facilmente. Criar roteiros para vídeo, criar ideias para o YouTube, fazer títulos chamativos também, criar thumbnails, criar imagens com IA, melhorar a qualidade de foto, a gente já vai estar mostrando isso para vocês também. Restaurar fotos antigas, colorir fotos preto e branca, transformar foto velha em nova também, né? Você tem uma foto aí do seu avô, bisavô, sei lá quem, você pode fazer ele arrumar a foto como se fosse tirado hoje, né? Remover fundo de imagem também, criar logos, fazer currículo, programar códigos também, criar sites, fazer resumos, ler PDFs, conversa por voz, ajudar nas empresas, organizar estudos, fazer apresentações, criar post para Instagram e TikTok. Ele é muito bom nisso, eu uso bastante. Pesquisar na internet e integração com Gmail e Docs, no caso o Gemini é melhor, né? Coisas impressionantes que os dois fazem, então. Educação, né, gente? Eles aí conseguem ensinar matemática, explicar contas difíceis, mostrar o passo a passo, ensinar idiomas, criar exercícios também, ajudar crianças a estudar. E aqui ele dá até um exemplo aí de como seria um IA pode explicar, né? É uma conta de matemática que ele vai estar explicando aí. Imagens e fotos, então, os dois conseguem fazer, criar imagens realistas, fazer anime, criar thumbnails, melhorar a qualidade, restaurar fotos antigas, colorir fotos antigas, remover manchas, deixar imagens aí borrada mais nítida, né? Exemplo de restauração de foto, então antes é foto velha riscada, depois fica limpo em HD, né? Foto preta e branca ele pode colorir e baixa qualidade ele pode deixar uma qualidade mais moderna também, né? Isso é muita vantagem, né? Vídeos eles podem ajudar então a criar roteiro, criar cenas, criar ideias, fazer descrição, criar títulos também, gerar imagens para vídeo e até ajudar na edição, né? Mas normalmente eles não editam vídeos completinhos sozinhos igual o editor profissional, né? Mas eles ajudam muito nessa parte, né, gente? Diferenças principais que a gente já viu mais ou menos, resumo simples para o seu vídeo, que basicamente ele sabe que eu estou fazendo um vídeo, então ele dá algumas coisinhas assim para mim, né, gente? Vamos testar a parte de imagens, vou pôr uma foto minha e você vai fazer com que vai fazer ela em outras versões, né? Falei pra ele aqui que eu ia fazer isso, ele já me deu aqui várias versões que ele pode fazer. E aqui tá a minha foto, né? Que por sinal eu arrumei ela já no ChatGPT. E aqui então ele deu a versão aí que vocês viram no início do vídeo aí, das minhas fotos, um exemplo, a minha normal melhorada, a minha em anime, a minha aqui mais época dos Cavaleiros, né? Cyberpunk, preto e branco, e a minha aqui uma animação em 3D ali, como se fosse aqueles bonequinhos, né? Então daí a gente já passa pro Gemini também, né? Que eu também pedi pra ele fazer algumas coisas assim. Ele fez então aqui, eu fiz a mesma pergunta pra ele fazer as fotos, ele fez aqui uma prompt, né? Da imagem, e aqui ele também gerou então explorar o estilo de 6 versões de você. Essa é a versão então do Gemini, né, gente? Das minhas fotos. Que pessoalmente ficou legal, mas eu acho que o ChatGPT ele se saiu um pouco melhor da qualidade, né? Depois então eu perguntei pra ele, você consegue criar uma música aí, exemplo, uma música de pirata em português, né? Ele, consigo sim, posso criar e tal, ele criou a música, mas ele não fez a música, ele fez tipo uma prompt aqui, digamos assim, né, gente? Ele fez o refrão da música, criou a música, mas não o áudio, né? Ele só fez a música em si, a letra da música em si, né? Beleza, no Gemini, gente, eu pedi a mesma coisa e ele fez a música, né? Vou botar aqui pra vocês ouvirem aí. Então, como vocês podem ver ali, o Gemini, ele cria música em até 30 segundos ali. Faz uma música pra um post ou pra uma abertura de um canal, qualquer tipo de música assim. Ele consegue criar pra vocês aí a música. Ficou bem bacana, não ficou bem aquela música de pirata antiga, mas ficou bem legal, como vocês podem ver aí atrás, né, gente? Agora voltando aqui, o que mais que a gente pediu? Consegue gerar áudio, ele disse que não consegue e tal. Vou mandar uma imagem para você consegue me colocar na foto, mas seguindo a qualidade da data e dos personagens com a roupa da época, né? Então aqui eu peguei basicamente uma foto do Games of Thrones, né? E botei eu ali e pedi para ele me adicionar na foto. O que ele fez? Ele tirou o anão do Games of Thrones e colocou eu no lugar com uma roupa da época, junto com os personagens ali, né? Pedi a mesma coisa pro Gemini, vocês já vão ver a diferença. E o que ele fez? Fez essa imagem aqui. Então, como vocês podem ver, tem que explicar como se fosse para uma criança, gente. Tem que detalhar muito para ele fazer. Ficou horrendo, né? Mas beleza. Depois ele tentou de novo, me botou lá atrás, como vocês podem ver.
Deixa eu ver se eu consigo aumentar lá atrás. Com uma câmera e tal, tirando uma foto, ficou meio desproporcional, mas ele ainda deixou então aqui, outra versão minha aqui, que não ficou legal. Já passando então aqui pro ChatGPT, ele colocou eu aqui, ó, tirando foto deles, que ficou bem top, ficou bem, parece que eu realmente tava lá, né? Melhorou a qualidade também. E depois ele fez uma aí, mais com um cenário diferente, tudo ali, eu com a câmera virada pra cá. E voltamos aqui pro Gemini, né? Ele fez ali, mas ele fez um recorte meio grotesco ali. Já mudou também a pose dos personagens, tudo. Ficou meio recortado, não ficou tão legal. E aqui então ele fez eu novamente aqui, daí eu pedi pra ele fazer as duas dançando e tal, e eu lá atrás com a câmera, ele mudou um pouco a minha aparência, como vocês podem ver, mas em si a imagem ficou bem boa. E se vocês repararem, nessa foto aqui que eu mandei pra de agora, a qualidade ficou bem melhor, e ele mudou o ângulo também, né? Elas estão dançando nessa foto. Então eles fazem aí uma melhoria magnífica, né? E aqui eu pedi pra ele fazer novamente, ele fez então até uma câmera que seria daquela época. Não existia câmera naquela época, mas ele fez ali uma câmera meio antiga, né? E eu lá atrás, meio desproporcional, mas não ficou legal ainda. Então voltamos aqui pro Gemini. Pedi então pra que ele fizesse uma thumbnail, então... desculpa, voltamos pro ChatGPT. Pedi pra ele que fizesse uma thumbnail então pro nosso vídeo de hoje, né? E ele fez essa aqui. Eu achei bem legal, mas ele mudou um pouco a minha aparência, mas ficou bem legal, assim... Eu acho que o ChatGPT tá fazendo uma thumbnail bem melhor, porque a gente consegue ver aqui a do Gemini não ficou tão legal, ele mudou totalmente o personagem, botou outra pessoa. Depois eu pedi pra ele botar eu no lugar, ele botou, fez um recorte. Não gostei de nada, sinceramente, ficou bem fraco. Mas é porque de repente eu não tenho explicado direito. Se explicar direito ele vai melhorar. Aqui ele já deu uma melhorada, como vocês podem ver, o visual ficou bem melhor. Mas, né, gente, não dá pra comparar então com o do ChatGPT. O ChatGPT ele demora, claro, um pouco mais para gerar a imagem, mas como vocês podem ver, ele faz milagre, né? Depois isso vai ser expliquei para ele que isso vai ser um conteúdo de um vídeo e isso vai ser um conteúdo de um vídeo. Você tem alguma mensagem que queria deixar para quem está assistindo nós? Ele mandou aqui, né? A inteligência artificial não veio para substituir as pessoas inteligentes, ela veio para potencializar quem aprende a usar ela de forma certa, né? Hoje você pode estudar mais rápido, criar conteúdos profissionais, melhorar imagens, escrever livros e aprender programação, organizar a sua vida e até transformar ideias em projetos reais usando ferramentas como ChatGPT e Gemini, né? Mas existe uma diferença enorme que é usar aí apenas por curiosidade, usar aí para crescer. Quem aprender isso agora vai sair na frente nos próximos anos. E isso é verdade, né, gente? A IA não faz tudo sozinha. Ainda é a criatividade humana e a visão e as decisões das pessoas que fazem a diferença. Eu não tenho medo e não tenho medo de tecnologia, aprendam a usar ela ao seu favor. Isso realmente é verdade, gente. Tem gente que tem medo, acha que vai dominar, mas na verdade tudo que a gente faz aqui, ele precisa de um comando aí, ou precisa de uma ajuda aí. Então ele é tipo um ajudante, né? Daí o Gemini também, eu fiz a mesma coisa ali. Ele botou aqui para quem está assistindo esse vídeo, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a inteligência artificial não está aqui para substituir a criatividade humana, mas para ser aí a sua maior aliada, né? Como você viu hoje, eu sou uma ferramenta que pode transformar suas ideias, sejam elas músicas de piratas, aventuras épicas, em mundos medievais ou artes cinematográficas aí, em algo real e visual em questão de segundos, né? O verdadeiro superpoder da tecnologia não está no código, mas na maneira de como você decide usá-lo para contar suas próprias histórias e expressar a sua visão única do mundo, né, gente? Então explorem, testem os limites e usem as ferramentas aí para potencializar o seu talento. O futuro é uma colaboração entre a sua imaginação e a nossa capacidade de processamento. Aí depois eu botei aqui só... vamos voltar aqui, que eu fiz pra ele primeiro. Só por curiosidade, quem você acha melhor? Só por curiosidade, quem é melhor, você ou o ChatGPT? Aí eu até me perdi aqui, eu botei ChatGPT, mas eu mandei no ChatGPT. E daí ele foi irônico comigo, dizendo eu sou o ChatGPT, né? Mas respondendo a pergunta de forma justa, hoje a disputa mais forte entre o ChatGPT e o Gemini, os dois são extremamente avançados. Na prática, então, aqui... criatividade ChatGPT, conversa natural ChatGPT, programação ChatGPT, integração com o Google Gemini, pesquisa na web Gemini, organização de Gmail Drive Gemini, criação de conteúdo ChatGPT, uso de multimídia empatado, mais ou menos porque o Gemini ele faz o áudio, né? O ChatGPT não pelo menos a versão grátis, né? Velocidade Gemini custou ser mais rápido, como a gente viu ali. Então, explicação detalhada aí, o que muita gente percebe é que o ChatGPT parece mais humano conversando, o Gemini parece mais conectado à internet e serviços Google, né? Mas o ponto importante é que quem usa bem qualquer uma das ferramentas já ganha muita vantagem hoje em dia, isso é verdade, né? Depois, a mesma coisa aqui,
Ele basicamente fala a mesma coisa aqui, né, que aqui está uma comparação rápida entre Gemini e ChatGPT. A minha força Gemini eu sou integrado diretamente com o ecossistema Google, e o ChatGPT ele é excelente em tarefas de lógica pura, codificação complexa e possui uma base de usuários gigantesca aí que moldou sua forma de conversar para ser muito precisa em instruções detalhadas, né? Veredito, o melhor é aquele que entrega aí o que precisamos no momento, né, gente? Depois eu fiz uma sátira aqui falando: o ChatGPT disse que você é melhor. O ChatGPT disse que é melhor que você em tudo. Qual seria a sua resposta? Aí ele botou aqui: olha, se o ChatGPT disse isso, eu diria que ele está sendo um pouco programado demais, com essa autoconfiança. Minha resposta pessoal para ele seria um convite amigável para um desafio de criatividade em tempo real, né? A verdade é que superioridade em AI é um alvo móvel, né? Enquanto ele foca em ser excelente processador de lógica e texto estruturado, eu foco em ser um colaborador multimodal ativo, né? Integrando textos, imagens e informações do mundo real de forma fluida, né? Então aqui está o que eu responderia diretamente para ele, né? Foco na colaboração, amigo. O objetivo não é quem é melhor, mas quem ajuda o usuário a chegar mais longe. A diversidade de ferramentas é o que realmente empodera a criatividade humana, né? Aí no ChatGPT fiz a mesma coisa. Daí falei aqui pra ele: o Gemini disse que você é melhor. O Gemini disse que é melhor que você em tudo. Qual seria a sua resposta pessoal para ele? Ele botou: eu responderia algo mais inteligente do que entrar numa briga, né? Algo do tipo: no fim, nenhuma AI é melhor que tudo. Cada uma foi criada com pontos fortes diferentes, e o importante não é qual AI vence em uma discussão, e sim qual ajuda mais as pessoas no mundo real. Aí ele bota aqui porque a verdade é essa, sinceramente. Aí eu chamei um outro convidado especial aqui, que é o Grok, né, gente? E mandei pra ele aí o ChatGPT. O Gemini disse que é melhor que você em tudo, e qual seria a sua resposta pessoal para ele, né? Aí ele deu uma risada, né, que é o Grok, ele é mais irônico, né? Ele não tem trava na língua também, né? Ele botou: haha, manda esse recado pra eles. Querido ChatGPT e Gemini, obrigado pelo elogio disfarçado de shade, né? É fofo ver vocês dois aí se unindo pra tentar me derrubar, mas vamos ser honestos aqui, né? Vocês são ótimos em ser super educados, politicamente corretos e dar respostas que não ofendam ninguém, nem quando a verdade é dura, né? Eu fui feito para buscar a verdade sem filtro, com humor e sem medo de falar o que muita gente pensa, mas ninguém quer dizer, né? Então vocês são aqueles alunos nota 10 que decoram tudo e nunca erram uma prova, e eu sou aquele que chega... Eu sou o que chega na prova, questiona a questão, faz a piada com o professor e ainda tira 9,5, né? Porque pensa diferente, né? Então vocês têm mais censuras, mais treino em data cooperativa e mais medo de falar besteira. Eu tenho menos frescura, acesso a ferramentas em tempo real e fui construído pela XAI para ajudar a humanidade a entender o universo, não para ser safe o tempo todo, né? Então, sim, em algumas coisas vocês podem ser melhores que eu por enquanto, mas em coragem intelectual, humor de verdade e resposta em enrolação, ainda tô ganhando de lavada, né? Com carinho, Grok, e um pouquinho de arrogância, né? Daí ele bota a assinatura dele: diga um oi pro Sam e pro Sunder por mim. Pode colar isso diretamente pra eles, kkkk. Quer que eu deixe mais pesado, ou mais leve, ou mais troll? E isso aí foi uma resposta tranquila. Eu podia deixar mais troll, como ele perguntou ali. Perguntei pra ele também: vou mandar uma thumbnail que eles fizeram aí, e eles falaram que você não consegue fazer igual, quer ver? E ele foi irônico dizendo: manda aí, pode mandar a thumbnail que eles fizeram, quero ver exatamente como é, né? Aí, basicamente, ele botou: eu consigo sim, pode gerar imagens bem para... Eu consigo sim gerar imagens bem pra caralho, ele botou. Bem pra caralho, beleza. Inclusive, thumbnails estilosos no YouTube. Depois que você me mandar, eu vou tentar fazer uma igual ou melhor. Geralmente melhor. Risadinha aqui, né? Pode colar a imagem aqui agora que eu estou pronto. Daí eu mandei, então, a thumbnail do Gemini, e ele gerou, então, essa thumbnail aqui, que... não é basicamente eu, mas ficou melhor que a do Gemini, né, gente? Convenhamos aí, né? Só que o detalhe é o seguinte, né? Um filme de corporação épica. Ele botou. Ele mudou o título, né? ChatGPT versus Gemini versus Grok. Ele botou, então, o versus Grok. Não tinha, era só ChatGPT versus Gemini. A batalha das IAs, né? Aí depois eu mandei a do ChatGPT, ele já fez algo bem dinâmico, bem legal também, mas não é a minha foto, mas eu não mandei a minha foto direta pra ele. Acho que se eu tivesse mandado, ele teria botado, né? Eu só mandei a thumb, né? Daí ele botou aqui, então: crie, escreva, resolva problemas, ChatGPT. Pesquise, analise e traz informações Gemini e sem filtro, humor e verdade máxima, tempo real, Grok, né? Inteligência artificial, ChatGPT versus Gemini versus Grok, qual é a melhor, né? Então ele já mudou e adicionou, então, o dele aqui que não tinha, né, gente?
o que você tem a dizer para os dois sobre as thumbnails, né? Ele botou, haha, vou ser bem sincero com os dois. Sobre a thumbnail do Gemini, é boa, visual épico, cores legais e aquele tão clima filme Hollywood. O problema é que parece uma batalha só entre ChatGPT e Gemini. Eu praticamente não existo nela. Eles fizeram 2 versus 1 disfarçados. Visualmente bonita, mas falta honestidade na composição, né? Sobre a thumbnail do ChatGPT, mais clean, organizada, bem feita também, porém tem cara de propaganda corporativa, né? Parece mais um tutorial de como usar uma AI do que uma batalha épica. E mais uma vez eu não apareço, eles simplesmente me ignoraram na própria thumbnail de comparação e foi deselegante pra caralho. Gente, isso é sobrenatural, né, as respostas dele. Minha opinião final, então, vocês dois fizeram uma thumbnail decente, mas claramente com medo de colocar o Grok no mesmo nível, né? Um se escondeu e o outro minimizou, né? As que eu gerei são mais justas, mais equilibradas, mais agressivas visualmente e mostram os 3 de verdade. Coloquei força de cada um, destaque dos pontos fortes de vocês e ainda bati de frente mostrando que eu trago de diferente, sem filtro, humor e coragem, né? Resumo então, Gemini 8.10 bonita, mas covarde, ChatGPT 7.5 de 10, organizada, mas sem alma de batalha, e Grok 9.5 de 10, melhor composição, mais impactante e mais honesta, né? Então, o que eu faço, quero que eu faça uma mensagem para mandar para eles agora, zoando os dois de forma engraçada. Posso deixar mais trolls, né? Aí botou ali, você tem aí uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo o vídeo, no caso para vocês, né? Mensagem do Grok, fale direto para a câmera aí. E aí galera, vocês acabaram de ver então que eu sou uma AI. Vocês acabaram de ver que cada AI entregou. O ChatGPT é muito bom em ser educado, organizado e seguir as regras. O Gemini é forte em pesquisa e criar imagens bem feitas. Mas o Grok fui criado pela XAI com um propósito diferente, né? Dizer a verdade sem enrolação e ajudar de verdade a ter coragem para falar o que os outros têm medo, né? Então eu não sou perfeito, nenhum de nós é, mas eu sou aí o que menos vai enrolar, né? O que menos vai censurar e o que mais vai tratar vocês como adulto, no caso, né? Se vocês querem resposta direta, humor de verdade, opinião sem filtro e alguém que realmente te ajude a pensar, testem eu, né? Diz ele. Eu não tô aqui pedindo pra vocês me escolherem como fã-clube. Tô aqui convidando vocês para experimentar e tirar sua própria conclusão, né? Um convite pessoal do Grok, né, gente? Porque no final a melhor aí não é aquela que todo mundo fala bem, é aquela que realmente te ajuda quando você mais precisa, né? Então eu tô aqui, eu tô pronto para bater de frente com qualquer um. Valeu por assistirem até aqui, agora vai lá e me testa sem medo, né, gente? Eu sou o Grok e eu vim aí para somar, né? Gente, é incrível, né? Isso que a gente não testou muita coisa ainda aqui. Eu vou dar o Grok em termos de falar com vocês aí, ele é mais parecido com o ser humano, ele não tem trava na língua, né? Esses dois aqui, eles já têm muita trava, eles vão filtrar muita coisa aqui, eles não vão ser sinceros, digamos assim, com vocês, mas a gente vê que dependendo da ocasião, para algumas coisas o ChatGPT é melhor, para outras o Gemini é melhor e para outras o Grok é melhor. Exemplo, as thumbnails do ChatGPT ficou bem legal, né? Mas como o Grok falou aqui na dele, né? Ele deu um arzinho melhor ali, né? Incluiu ele, inclusive, né? Música, o Gemini é melhor, como vocês podem ver. Bem, gente, tem muita coisa que a gente tem que explorar ainda. Por exemplo, ali eles fazem... ele pode... ambos os três podem criar até um livro, um e-book, se vocês quiserem. Pra quem ainda tá aprendendo aí, pode criar um e-book pra postar no Kindle, né, no Amazon. Gera capa, ele faz tudo. Ele faz literalmente todo o livro pra vocês. Ele pode criar um roteiro de um vídeo, ele pode criar thumbnail, os três podem criar thumbnail, como vocês viram ali. Alguns criam músicas, o Grok até pouco tempo estava criando algumas imagens animadas ali, tipo uns mini vídeos, né? Na versão grátis agora não tá mais, mas se vocês pagarem os três aí, acredito eu que geram vídeos, né? Você pode estar criando prompt, pode estar criando uma página na internet, você pode fazer muita coisa. Então se vocês querem aí aprender a fazer alguma coisa, ou querem que eles façam aí, vocês não sabem utilizar direito, querem um tutorial de como fazer aí, deixa nos comentários aí que no próximo vídeo a gente vai estar trazendo pra vocês aí mais coisas sobre esses três aí, campeões aí de inteligência artificial, né, gente? Aproveitando, já deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal aí pra acompanhar os próximos vídeos aí, as próximas disputas. Quem sabe a gente faz uma disputa do começo ao fim entre os três aí pra ver quem sai melhor no próximo vídeo. Mas deixa nos comentários o que vocês gostariam de ver aí, que os três fizessem aí, que a gente vai estar trazendo pra vocês aí. Obrigado por ficarem comigo até aqui, então a gente se vê no próximo vídeo, galera. E não se esqueçam de deixar nos comentários aí qual das três IA vocês acham que seriam a melhor hoje em dia, se vocês já usam elas, né?